Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por mais uma vez ter esta oportunidade de, juntamente com você, fazer a reflexão da Palavra de Deus. É importante que nos abramos à luz do Espírito Santo para que compreendamos profundamente o verdadeiro sentido da Sagrada Escritura. A Igreja nos ensina que o leitor, aquele que escuta a Palavra de Deus, deve ler ou escutar sob a luz do mesmo Espírito de quem o escreveu. Isto é inspiração. É por isso que nós queremos neste momento pedir a luz e a força do Espírito Santo, para que tenhamos o coração aberto para acolher a Palavra de Deus e poder extrair o seu verdadeiro sentido. Vamos juntos, à luz do Espírito Santo de Deus, acolher a mensagem da Palavra do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então foram até ele alguns saduceus, os quais dizem não existir ressurreição, e o interrogavam: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem deixar descendência. O segundo tomou-a e morreu sem deixar descendência. E o mesmo sucedeu ao terceiro. E os 7 não deixaram descendência. Depois de todos também a mulher morreu. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 tiveram por mulher. Jesus disse-lhes: não estáis errados, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos nos céus. Quanto aos mortos, que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Estais muito errados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesses dias, como a gente tem sempre repetido, temos visto essa tensão entre Jesus e os seus inimigos. Até aqui, tínhamos visto os embates de Jesus com os anciãos, com os mestres da lei, com os escribas, os doutores da lei, os fariseus, e hoje, no trecho que nós ouvimos, entra um outro grupo que se coloca como inimigos de Jesus. São os saduceus. E, como sempre, procuram criar situação de dificuldades a Jesus. Vamos juntos fazer a nossa reflexão e procurar compreender como estes se colocam contrários ao projeto de Jesus. O Evangelho começa dizendo assim: foram até eles alguns saduceus. E a gente se pergunta, quem eram os saduceus? Quem formava este grupo dos saduceus? Primeiro, como o próprio Evangelho diz, diferente dos fariseus, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Portanto, o que eles querem aqui nesse trecho do Evangelho é justamente ridicularizar a pessoa de Jesus sobre este tema da ressurreição. Às vezes nós pensamos que no centro do trecho que nós escutamos está o tema do matrimônio, mas não é verdade. Eles não estão interessados especialmente sobre o tema do matrimônio. Eles estão interessados em ridicularizar Jesus por causa do tema da ressurreição. Portanto, os saduceus são formados por um grupo de pessoas que não creem na ressurreição. Depois, essas pessoas, muito provavelmente, faziam parte de uma elite
religiosa de Israel daquele tempo. E entendiam que a plenitude do reino seria simplesmente o bem-estar neste mundo. Portanto, eles acreditavam que a recompensa ou a plenitude do reino não era na ressurreição, mas a plenitude do reino era justamente a recompensa de bem-estar neste mundo. Por isso que querem ridicularizar Jesus, porque não creem numa vida plena após esta vida terrena. Para eles, a plenitude já é aqui como recompensa através do bem-estar. Então, desta forma, nós vamos entender qual é o problema central colocado por este Evangelho. Então, são estes os saduceus apresentados aqui no Evangelho. Então, eles diziam não crer ou não existir a ressurreição e por isso interrogavam Jesus. Mas vejamos bem como se posicionam os saduceus. Diz o Evangelho: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver irmão que morra deixando mulher sem filhos, tomará ele a viúva e suscitará descendência para o seu irmão. Primeiro, eles fazem referência à figura de Moisés. É importante que a gente procure também entender o significado da figura de Moisés para Israel naquele tempo. Era uma figura importante, justamente porque Moisés é aquele que conduziu o povo da escravidão do Egito para a terra prometida, e foi através de Moisés que receberam as tábuas da lei que deveria guiar a história de todo o povo. Por isso eles recorrem à figura de Moisés para interrogar Jesus, isto é, a sua interrogação vem com esta autoridade por causa da referência à pessoa de Moisés. E então contam esta história de que um homem havia se casado, morreu sem deixar descendência, como era o costume, a tradição naquele tempo. O irmão que morresse sem deixar descendência, o irmão deveria tomar, portanto, a viúva para que deixasse descendência àquele que faleceu. Então narra essa história de 7 irmãos. O primeiro morreu sem deixar descendência, o segundo se casou com a viúva, também morreu sem deixar descendência, e assim todos os 7 morreram e não deixaram descendência. Por fim, também a mulher morreu. Então colocam essa interrogação para Jesus. Na ressurreição, de quem ela será a esposa? Se os 7 a tomaram como esposa e morreram, de quem ela será a esposa no céu? Portanto, como eu disse, aqui eles não estão preocupados exatamente de tratar sobre o tema do matrimônio, mas eles estão preocupados em ridicularizar Jesus sobre o tema da ressurreição. Mas vejamos, meu irmão, Jesus é muito perspicaz. Jesus percebe a astúcia destes saduceus e procura desmontar o modo com que eles utilizam da própria Escritura para procurar ridicularizar Jesus. Como Jesus reage diante disso? Bem, diz assim o Evangelho: Jesus disse-lhes: não estáis errados desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Primeiro é importante dizer que os saduceus queriam usar os critérios da terra para julgar as coisas dos céus. E Jesus está dizendo, olha, o plano celeste é diferente do plano terrestre. Não podemos querer utilizar os critérios terrestres para falar das coisas do céu. Depois da ressurreição, a vida haverá uma outra dimensão. Não podemos reduzir os céus aos nossos critérios terrenos. É isso que Jesus procura ajudar os saduceus a compreender. E em seguida diz, quanto aos mortos que hão de ressurgir, não lestes no livro de Moisés, no trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui? Que os saduceus fazem um tipo de leitura seletistas da Bíblia, que é o risco que nós muitas vezes também corremos hoje. A gente lê aquilo que nos interessa, a gente instrumentaliza a palavra de Deus, mas não lê a palavra de Deus como um todo.
Por isso a gente fica às vezes pescando aquilo que nos interessa na palavra de Deus para utilizar em nosso próprio benefício. É isso que faziam os saduceus. Mas Jesus os ajuda a compreender que é preciso fazer uma leitura mais integral da palavra de Deus. Caso contrário, caímos justamente no mesmo risco dos saduceus. Por isso nos perguntemos se nós, muitas vezes, não temos também a tentação de querer instrumentalizar a palavra de Deus. Jesus nos ajuda a entender que a palavra de Deus deve ser entendida num contexto mais amplo. E aqui, diante da astúcia dos saduceus, mostra que a condição de vida dos ressuscitados será diferente. Por isso não podemos utilizar os nossos critérios terrenos para julgar as coisas do céu. Concluindo este nosso encontro à luz da Palavra de Deus, vamos nos colocar diante do Pai Eterno, abrir o nosso coração e, em forma de oração, concluir este nosso encontro. Divino Pai Eterno, Deus de misericórdia, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Teu Espírito para que saibamos compreender a Sagrada Escritura sem correr o risco de querer instrumentalizar a Palavra de Deus. Pai Eterno, ajuda-nos a aproximar de Teu Filho Jesus e fazer uma leitura integral da Sagrada Escritura. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.